Ei, gente, estamos de volta para começar mais uma aula do nosso projeto Enem Linguagens, agora a nossa sexta aula. E nessa sexta aula, como sempre, vamos fazer uma questão do Enem de 2022. Logo em seguida, feitos os comentários, nós vamos pegar um trecho do texto e colocar aquela dica para você aproveitar na hora de fazer a sua redação. Então, o texto foi o seguinte: projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Só de você ver esse título e só de você ver embaixo isso, que não é o primeiro parágrafo do texto, você está vendo que se trata de um texto com uma cara de texto de jornal. Olhando aí na tela, você vê que, na verdade, é um texto de revista. Olha lá, revistaencontro.com.br. E aí, o que a gente pode deduzir é que se trata de um texto dissertativo expositivo. Quando a gente dá em um texto uma informação sobre algo, o objetivo de informar é expor a respeito de alguma coisa. Então, ele não é um texto opinativo, ele não é um artigo de opinião, ele não é um texto, portanto, argumentativo. Ele é um texto expositivo. Está me informando, pelo próprio título, que a Câmara de Belo Horizonte quer que os cães sejam vacinados de maneira gratuita contra uma doença leishmaniose, que eles já adiantaram, que é grave. E já colocaram que, na capital mineira, ela vem causando preocupações. Então, vamos à tela. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha, e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, caso o programa seja aprovado, né? Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema do PL, projeto de lei 404 de 2017, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Então vamos lá. Todo texto, independentemente de ser expositivo ou de ser argumentativo, é um texto que você tem que tomar cuidado com certas coisas quando você for fazer a sua redação. Observe uma coisa aqui comigo nesse texto. Vejam que, num dado momento, especificamente na quarta linha, eles colocaram assim: caso o projeto seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e entre parênteses, CMBH. É uma sigla. O procedimento para siglas é sempre o mesmo. Primeiro você tem que citar por extenso, ainda que seja extremamente conhecido, todo mundo sabe o que é ONU. Então é muito comum que na sua redação você coloque assim: de acordo com dados divulgados pela ONU, com aquela intimidade de quem sabe o que é e de quem conhece. Não pode ser íntimo. Então, de acordo com dados publicados pela Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU, como eles fizeram aí, aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, CMBH. Agora vê lá. Mais para frente, eles disseram de novo, duas linhas abaixo: diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH, aí sim, se eu já disse no início, se eu já apresentei no início o nome extenso por extenso, cada vez ao longo do texto que eu retomá-lo, eu tenho que fazer entre parênteses. Professor, eu ouvi falar que é o contrário, que a gente primeiro coloca a sigla e traduz entre parênteses. Olha, para mim, isso não faz a menor diferença. Se você citou o extenso e colocou a sigla, ou se você colocou a sigla e especificou o extenso, para Ricardo não tem nada a ver. Mas, tecnicamente falando, pelas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, obrigatoriamente, primeiro é o extenso. Beleza? Lá na tela. Quero que vocês vejam também que na penúltima linha fala assim: contra a leishmaniose, tema do PL 404/17. Observe que quando eu li, eu falei PL, projeto de lei.
Tá bom, aí o cara pisou na bola. Ele acertou com a Câmara, mas ele errou no PL. Ele tinha colocado de acordo com o tema do projeto de lei, entre parênteses, PL 404/17. Ah, não, mas é uma sigla muito conhecida. Ok. Mas a pessoa tem que fazer as coisas como manda o figurino. Então nós já vimos aí que é uma doença grave, que quem transmite é o mosquito palha, que ela afeta seres humanos e afeta cães, se chama leishmaniose, é um problema de saúde pública. Ela, então, sendo um problema de saúde pública, pode ganhar uma solução da Câmara Municipal, porque já que é público, o órgão público cuida disso, fala que tem um alto número de doenças, e por causa disso, né, foram aprovadas campanhas de vacinação gratuita, para diminuir esse número de cães afetados, e até um projeto de lei. O texto é um texto fácil. A pergunta foi, na tela. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, ela assume um papel de quê? De fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade? De defender serviços gratuitos de atendimento à população? De conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública? De propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos? De responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões? Quero que você faça aquele nosso combinado, que você pause essa tela, que você pense no que você marcaria. Vou voltar aqui, ó. Então, você leia o texto. Olha aqui, ó. Voltei. Pronto. Pausa aí, dá uma lidinha no texto. Vai lá. Bom, se você me obedeceu e leu, agora sim, vejam as opções, uma a uma, e vejam o que você vai marcar. Pause a tela. Agora volte comigo. Bom, aí nós temos 5 opções, ok? Como toda a questão do Enem. E no Enem nós já falamos que tem coisas que às vezes se parecem com outras. Sempre você fica em dúvida entre duas. E sempre a lei de Murphy te faz marcar a errada. Mas enfim, como o Enem, você não tira 0 se você não marcou o que eles queriam, mas é melhor que você coincida. Olha na tela. Se você marcou a letra A, você errou. Por que que esse texto não tem um papel de fiscalizar as ações de saúde e saneamento? Porque um texto publicado em jornal não tem o papel oficial de ser um fiscalizador. Para isso existem órgãos que fiscalizam. Não é a imprensa que fiscaliza as ações de saúde. Ela está noticiando. Ela está apresentando essas ações de saúde no saneamento da cidade. O problema foi o verbo fiscalizar. Lamento se você marcou a letra A. Na tela. Se você marcou a letra B, você errou também. Porque ele não está defendendo, ele só está dizendo que a Câmara fez um projeto que propiciou, junto à Prefeitura, a vacinação gratuita de cães. O verbo defender, ele não pode ser usado num texto expositivo. Como eu disse a vocês, esse é um texto expositivo. O texto expositivo informa, ele apresenta, ele é neutro. Defender, criticar, ironizar, tudo é ação íntima, tudo é ação pessoal. Então não pode ser. O problema, de novo, foi o verbo defender. Lamento se você marcou a letra B. Na tela. Se você marcou a letra C, aí sim você acertou. Conscientizar a população sobre um grave problema de saúde pública. Bom, se o tema do texto é a leishmaniose, então saúde pública é o eixo temático. Segundo, se eu sou jornal, revista, internet e publico alguma coisa, informando, tem até um projeto de lei, e informando que a doença tem aumentado e que ela virou uma coisa complicada na região metropolitana de uma capital, então, um texto que te informa serve para abrir sua mente, te conscientizar, te mostrar a gravidade. Por isso que a resposta é a letra C. Professor, vamos lá na tela. Por que não é a letra D? Quando a letra D fala de propor campanhas, não é o texto que está propondo a campanha.
O texto está informando que campanhas estão sendo autorizadas juntamente com um projeto de lei. Eu poderia escrever um texto assim, pessoal, vamos reunir a associação de bairro e fazer campanha. Mas aí não está dizendo isso. Não tem alguma pessoa propondo que se faça uma campanha. Então você está vendo que o problema dessa questão são os verbos. Enfim, por que não é a letra E? Vamos lá. Porque a letra E diz responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisão. A única coisa que o texto fez foi dizer que já se aprovou uma vacinação gratuita. Não falou que isso demorou ou que teria que ser mais rápido, até porque quando eu responsabilizo alguém, eu estou criticando. E se eu estou criticando, deixa de ser expositivo e passa a ser opinativo ou passa a ser argumentativo. Logo, a questão número, da nossa aula de hoje, ela tem como resposta aí na tela a letra C. Espero que você tenha acertado. Agora, pegando um trecho do texto para falarmos de pontuação. Ela é uma doença grave, transmitida pela pela picada do mosquito palha, e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. 2 pontos. A leishmaniose. Muito bem. Já falamos em outra aula aqui a respeito de pontuação. Já disse a vocês que da competência 1, o maior número de erros que a gente percebe quando corrige um texto é um erro relativo à pontuação. E é, portanto, bom que a gente veja na prática um uso correto para a gente te alertar, né, na hora de você escrever. Então, é o seguinte, o sinal de 2 pontos, você está vendo que eu coloquei um hífen aqui? Porque o nome do sinal de pontuação é marcado pelo uso do hífen. Eu não posso escrever sem hífen? Pode, mas é quando eu falo assim, meus amigos, hoje eu vou, durante a nossa aula, trabalhar com vocês 2 pontos do edital. Aí é assim, ó. 2 itens, 2 assuntos, 2 aspectos. Agora, o sinal é um substantivo composto, os 2 pontos. Beleza? Muito bem. Quando eu falo de 2 pontos, eles são basicamente usados para 2 finalidades. A primeira finalidade, marcar falas. E quando eu estou colocando falas ali entre aspas, é porque eu estou usando um termo genérico. Ou a fala é um discurso direto, que você não vai usar na sua redação. Por quê? Porque a sua redação do Enem é um texto dissertativo, discurso direto é fala de personagem, só existe em texto narrativo. Ou para marcar a intertextualidade. Aí você pode precisar dos 2 pontos. Então, quando você vai apresentar um repertório, quando você vai apresentar a fala, por mais simples que ela seja, então, por exemplo, conforme a teoria de Rousseau, 2 pontos. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Aí, além dos 2 pontos, você vai colocar a sua citação entre aspas. Né? Então, marca as falas de intertextualidade, então são as citações entre aspas. Ok? Mas na tela, você está vendo que isso não é uma citação. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha, e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. 2 pontos. A leishmaniose. Então, saibam que os 2 pontos servem para apresentar itens de valor explicativo ou de valor especificativo, que eu acredito seja uma coisa comum de você ter que fazer aí na sua redação. Por que comum? Porque você vai fazer um texto expositivo? Não, vai fazer um texto argumentativo. Então, para você convencer que o seu argumento tem valor, é preciso que você detalhe, que você especifique, que você explique. Eles não vão te perguntar isso no Enem, mas todo termo de valor explicativo ou especificativo é o que a gramática convencional chama de aposto. A gente tem mania de achar que aposto
É uma coisa entre vírgulas. No Enem não se cobra gramática, no Enem não se cobra classificação. Mas eu não sei da sua vida. Eu não sei se de repente, além do Enem, algum dia você vai fazer um concurso público. Aí você vai precisar de pontuação também, mas aí você vai precisar do nome, tá? Então, quando a gente fala assim, trata-se de um problema muito sério no campo da saúde. Observem que essa frase, quando eu coloco que trata-se de um problema muito sério no campo da saúde, um problema. Qual? Eu preciso especificar. Então, um problema muito sério. O câncer. Então, a partir do momento que eu coloco isso que eu coloquei em vermelho, eu estou especificando um termo genérico que foi colocado anteriormente, que é o câncer. Então, também eu posso colocar algumas medidas serão tomadas. Quando eu coloco isso, algumas medidas serão tomadas, a própria palavra algumas já mostra que isso aqui está genérico. Algumas medidas. Quais? Campanhas, vacinação e oficialização da lei. Observem que agora eu não coloquei como exemplo 1 apenas uma palavra, eu coloquei uma enumeração. É muito comum que antes das enumerações a gente use 2 pontos. Para quê? Porque a enumeração ela vai listar exatamente, né, tudo aquilo que está especificado. Se você um dia tiver que fazer uma prova de um vestibular tradicional, isso é um aposto, o câncer, e essa enumeração é uma enumeração apositiva também. Por exemplo, é preciso uma tomada de decisão. Eu não posso parar minha frase por aí. Uma tomada. Qual tomada? 2 pontos. Que o Estado intervenha na questão. Observem que agora o termo não é uma palavra só, como câncer. Não é uma enumeração. É uma oração. Por que isso é uma oração? Porque tem verbo. Todo enunciado que tem verbo é uma oração. E aí, sendo uma oração, as orações também têm valor apositivo. Mas no Enem não vai precisar disso. É só para você saber quando é que você deve usar os 2 pontos. Vai lá na tela. Olhando o texto, olha lá. Ela é uma doença grave. Como é que ela chama? Leishmaniose. Por isso que, depois de cachorros, ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. Especificando que doença é essa? A leishmaniose. Seria um aposto e seria um termo que explica o termo antecedente. Então, na aula de hoje, nós apresentamos uma questão, comentamos uma questão, espero que você tenha acertado, e falamos de um dos aspectos da competência 1. Na próxima aula, nós vamos ver uma outra questão com outro assunto. Te espero aí, no nosso projeto Linguagens.